Aula número 1. O que é lucro? Lucro é tudo aquilo que sobra depois de você pagar todas as despesas, custos, impostos, comissões e o que mais tiver de pagar. Na prática, é você perceber que o seu dia a dia é trabalhado para que você consiga, antes mesmo do final do mês, saber o quanto vai sobrar. Porque o seu dia a dia, ele é feito de trabalho de rotina, mas ele precisa ser feito também dentro do salão de beleza de uma forma planejada. Porque se você trabalha uma semana com uma venda baixa, na próxima semana você vai precisar vender mais. Só que quantos atendimentos precisam ser feitos para você pagar todas as contas que você tem para pagar? Quando a gente começa a entender sobre lucro dentro do contexto do seu salão de beleza, é muito mais sobre o que precisa ser feito e até que dia a gente precisa fazer para não ficar no prejuízo. E você já vive isso na prática, só que você não tinha conhecimento talvez dessa ciência chamada lucro. Sabe quando você tem vários boletos para pagar e você olha assim, nossa, hoje eu tenho que atender tantas clientes para conseguir pagar o meu fornecedor? Sabe quando você tem que fazer pagamento de comissão e aí você fala, gente, precisamos atender mais, eu preciso fazer uma promoção, preciso fazer uma campanha para juntar aqui os 5 mil reais de pagar de comissão para o pessoal. Esse raciocínio você já tem, só que você usa ele no modo sobrevivência. E agora o que eu quero te ensinar é que essa mesma linha de raciocínio é a que vai te tirar do prejuízo, que vai te tirar dos dias e dias de preocupação e vai te levar para um caminho muito mais lucrativo, muito mais tranquilo financeiramente, falando da gestão do seu negócio. Qual a diferença entre o que você faz hoje, pensando nesse monte de conta para pagar e aí aquela correria de fazer campanha, de fazer venda, de fazer promoção, um monte de coisa e fica aquela coisa oscilando entre hora tem que fazer muita venda, hora a agenda tá tranquila, hora a agenda tá cheia demais. A diferença é o tempo que você vai visualizar. Para você fazer isso que você faz hoje é uma visão de curtíssimo prazo. E olhar para o lucro é você olhar no longo prazo. Porque ao invés de olhar tudo que você tem para pagar nesta semana, você vai olhar tudo que tem para pagar este mês, no próximo mês e ao longo do ano. Então, com isso, você vai descobrindo que tudo aquilo que você tem para pagar, ele é previsível. E as despesas de todo mês, elas são parecidas. Quando você entende que as despesas de todo mês são parecidas, entende também que até tal dia você consegue fazer a da despesa, até outro dia você consegue fazer a da comissão, você consegue fazer uma coisa que se chama projetar. E a gente só projeta quando a gente consegue olhar no longo prazo ou num prazo maior do que o curtíssimo prazo, do que o imediatismo. Tá fazendo sentido para você? Então, entender sobre o lucro é você olhar num prazo maior, num período de tempo, de mais meses, conhecer qual que é a estrutura, a previsibilidade da sua estrutura financeira, para que você consiga se programar para fazer a receita, para fazer as vendas, para fazer o calendário de campanhas, para fazer inclusive o motivacional da sua equipe. E aí sim, todo mês você consegue ter a sua própria reserva financeira, a sua própria meta de ganho, a meta de gastos e por aí vai. Entendido esse conceito, o lucro, ele não é só uma palavrinha bonita ou só um sonho para grandes negócios. Ele é para você, independente do tamanho que o seu salão de beleza seja hoje. Então, se você está começando, parabéns, você está ganhando um presente que é ter esse conhecimento antes que o seu negócio cresça. Se você já está com um negócio maior, provavelmente você passou ou ainda passa pelo problema de misturar o dinheiro da família com o dinheiro do negócio. Porque, simplesmente, talvez não te explicaram ainda de que o dinheiro do negócio é do negócio
e o seu dinheiro é seu. E essas coisas precisam ficar separadas. As contas bancárias, elas precisam ser separadas. A gente vai ter um momento no curso para falar só sobre essa questão de como deixar de misturar. Mas não basta saber. É importante que você entenda e você se coloque também como um profissional que recebe comissão ou que recebe salário. Porque será que o seu salão consegue pagar aquilo tudo que você paga para você hoje? Será que você realmente tem liberdade, ou a liberdade que você tem de usar a grana, ela tá te fazendo refém de um financeiro ruim? É sobre isso que a gente vai falar também. Mas agora vamos para uma definição, que é uma definição aqui específica do dicionário, né? Eu dei um Google e perguntei o que é lucro financeiro. Existem outros tipos de lucro, como lucro emocional e outras coisas. Perguntei aqui o que é lucro financeiro, como está aparecendo na sua tela. Lucro financeiro é o ganho obtido após subtrair todas as receitas, menos custos, menos despesas. Então, na definição, existem tipos de lucro. O lucro de forma geral, que é a diferença positiva, ou seja, quando sobra dinheiro depois de pagar tudo. O lucro bruto, que é a receita menos os custos diretos com a produção ou venda. Quando a gente for fazer a parte de precificação do serviço e precificação do produto, tudo aquilo que é direto ao serviço é custo. Então, se você vende um serviço a R$100, por exemplo, uma escova ou um pacote de unhas, se você vende um serviço a R$100, todos os custos que são necessários para fazer aquele atendimento vai ser calculado ali. O que sobra é lucro bruto. O lucro operacional, ele é o lucro bruto menos as despesas operacionais, como salários e aluguéis. Então você vendeu os produtos, aí você tira o custo que é diretamente ligado ao seu serviço, né, aquilo que você vendeu. Depois a gente precisa pegar uma margem ali para pagar as outras despesas, como aluguel, que são as despesas do seu negócio existir. Depois que pagou tudo isso, a gente tem o lucro líquido, que é o valor restante após a dedução de todas as despesas, incluindo impostos e juros, baseado no rendimento total. Por enquanto, essa teoria aqui, ela pode não fazer sentido, mas a gente vai desenhando ela ao longo do tempo, e se você já é mais avançado, garante aí a fixação desse conteúdo. Existe também o ganho de capital, que é o lucro obtido pela venda de um ativo físico ou financeiro. Sabe aquela coisa dos investimentos? Aí você tem um lucro pelo investimento do ganho de capital. Mas nós vamos ficar com esses outros aqui, ó. O lucro, lucro bruto, operacional e lucro líquido. Bom, aí depois ele fala aqui pra gente da importância do lucro financeiro, que é um indicador de saúde. Ele mostra se a empresa ela é financeiramente saudável, e também uma recompensa, porque você é dono do seu negócio, você pode ter participação no lucro, além de fazer a sua retirada de dono, né, a retirada do salário do dono, que é chamada de prolabore, a retirada de comissão pelo seu serviço, você também pode ter participação no lucro. E também a distribuição, né? Você pode distribuir esse lucro entre os sócios, você pode distribuir esse lucro como um bônus de um aumento de venda para sua equipe e por aí vai. Então, esse daqui é o que a gente vai considerar, né? Essa é a teoria que a gente vai considerar ao longo do nosso curso. Indo agora para a parte prática, olha só como que a fórmula do lucro ela é quando ela fica de forma expandida. O lucro é igual a receita
menos as despesas, menos custo, menos comissão, menos imposto, menos taxas. Tudo aquilo que você paga vai entrar nessa conta. Simples assim. Então, encontra aí no seu sistema ou na sua planilha, no seu caderno, tudo que você pagou no mês passado. Quanto foi que você pagou no mês passado, entre receitas, custos e comissões, tudo? Você vai chegar num valor e aí você vai diminuir ele das receitas e vai descobrir o quanto sobrou. Aqui vem a cereja do bolo. Se você não gosta de cereja, vamos usar esse exemplo mesmo assim. Não é o quanto a sua conta matemática vai mostrar. Na realidade, para você descobrir um lucro, é assim, define um dia específico para você fazer esse cálculo. Para exercício você vai fazer agora. Quanto no mês passado você teve de vendas e o quanto você teve de despesas, custos, pagou de comissão e tudo. Por exemplo, imagina que você teve vendas de 30 mil reais. Se as suas vendas foram de 30 mil reais e você pagou 25 mil reais, você teve 5 mil reais de lucro. Se você faturou 50 mil reais e você teve, entre despesas e todas as outras contas, um valor a pagar de 65 mil, você teve 15 mil de prejuízo. Percebe que não é o tanto que você fatura que te faz ter um negócio saudável, e sim o quanto sobra? Porque quem tem um negócio mais lucrativo, nesse exemplo, o que faturou 30 e sobrou 5, ou o que faturou 50 e tem 15 mil a mais para pagar? Com certeza é aquele que sobrou dinheiro no caixa. Mas pode ser que esses 15 mil reais foram pagos pela sobra de outros meses. E tá tudo bem. Então quer dizer que naquele mês foi prejuízo. Não quer dizer que você tá devendo para as outras pessoas. Quer dizer que no mês que o seu faturamento, a sua receita foi menor do que tudo que você tinha para pagar, esse mês fechou no prejuízo. Só tem 3 tipos de respostas. Ou você tem lucro, ou você tem ponto de equilíbrio, ou você tem prejuízo na forma do lucro. Lucro é quando sobra dinheiro no caixa. E aí você vai olhar na sua conta bancária se realmente naquela data tinha esse dinheiro. Ou no seu caixa físico, ou debaixo do travesseiro, debaixo da coberta, não sei onde que você guarda seu dinheiro. Mas quando você for avaliar, é importante que o lucro esteja na conta matemática e na conta física. Lá, dinheiro em espécie, dinheiro na conta física. Sobrou 5 mil reais? Cadê esses 5 mil reais? Encontre ele. Porque se não tiver 5 mil reais em conta, em espécie ali para você saber exatamente onde ele está, você esqueceu de anotar alguma coisa. Ou o dinheiro não entrou direito, ou o dinheiro foi para algum lugar que você não mapeou. E aí começam a surgir os ralos financeiros, que são aqueles papalucros, sabe? Aquele que engole o seu lucro assim, você nem fica sabendo? Então, é por aí que vai. Qual é a sua situação? Lucro, ponto de equilíbrio ou prejuízo? Exercício para você identificar. Já fizemos o primeiro exercício, que é o exercício do mês passado. Você pode fazer para os outros meses anteriores, se você tem esses dados todos anotados. Se você não tem esses dados anotados, eu vou pedir que você comece a anotar a partir de hoje. Faça uma lista de acordo com o que a gente tem aqui no anexo. Eu deixei uma lista com todos os tipos de despesas, custos, impostos, comissões possíveis. E aí você vai identificando onde colocar categoria para cada um deles. E aí talvez você deve estar se perguntando assim: Heloísa, entendi, essa primeira aula tem um monte de conceitos e palavras novas que eu não conhecia,
Mas o que eu faço na prática para começar hoje a entender meu lucro? Você vai começar a acompanhar esses indicadores. Você vai começar a anotar, se você ainda não anotar. E se você já anota no seu sistema, você vai fazer uma revisão. Você vai pegar a lista que está em anexo aqui na aula e você vai fazer uma revisão sobre a categoria das suas despesas e custos e comissões. Feito isso, por exemplo, no seu sistema é possível de você colocar ali um boleto que você parcelou em 3 vezes. Vamos para facilitar aqui o entendimento. Você fez uma compra de R$1.000 com seu fornecedor e parcelou ele em 3 vezes. Então você já sabe que você tem 3 parcelas para pagar desse fornecedor. Então você pode construir aí no seu sistema essa previsão e quando você olhar lá o filtro de despesas a pagar, você vai ver tudo o que você tem para pagar, você consegue ver mês a mês e você vai chegar num número parecido, ou olhando para o histórico ou olhando para o futuro, de quanto é que você precisa por mês. O que eu quero que você saia dessa aula entendendo? Em essência, não basta anotar e ver o quanto sobra. É importante que você saiba a previsão de gastos antes do mês acontecer, para que a partir da previsão de gastos você faça a sua previsão de atendimento e vendas. Pegou comigo? E se você ainda não utiliza um sistema, você pode baixar aqui a planilha de gastos, onde eu coloco assim, ó, você tem a lista de todas as despesas e você tem aqui todos os meses do ano. Então, com todos esses meses do ano, você vai colocando e anotando ali o que é, anota a lápis, faz impressão disso daí e anota a lápis, para que quando você for pagando, você marca a caneta. Porque imagina, se a sua conta de energia ela tem uma previsão de ser R$500, não necessariamente ela vai vir R$500, às vezes ela vem 501, às vezes ela vem 520, às vezes ela vem 400 e alguma coisa. Então você só coloca a caneta quando você realmente efetivar o pagamento. E no sistema, lança que você pagou, viu? Usa seu sistema a seu favor, porque senão ele não gera relatório interessante. Combinado? Fala pra mim, manda no meu Instagram, manda no meu WhatsApp, ou manda aqui no comentário quanto é que você tem de lucro. Aí você coloca a fórmula para você exercitar. O meu lucro é igual a receita menos despesa. Quanto você teve de receita no último mês? 30 mil? Quanto que você pagou de despesa? E aí você coloca na frente se foi lucro, prejuízo ou ponto de equilíbrio. Assim a gente começa a exercitar e a nossa comunidade vai crescendo e vai fortalecendo. Não tenha vergonha se hoje você identificou um prejuízo no seu negócio. Talvez você já entrou no curso precisando disso, de entender exatamente como resolver esse prejuízo. É para isso que eu tô aqui, é para isso que agora você tem uma estrategista chamada Heloísa Garcia. Então, aproveitando o finalzinho dessa aula, eu vou contar para vocês o que aconteceu com um cliente meu. Não vou contar o nome dele, mas um rapaz de 24 anos que começou a atender ali, cabeleireiro super legal, super interessante, maravilhoso, em técnica, entregava um loiro incrível. O negócio dele foi crescendo e ele começou a andar com outros profissionais, né, fazer amizade com outros profissionais, e esses outros profissionais tinham o costume de gastar além da conta. Então, cada fim de semana era 1.000 e pouco, 2.000 reais, 3.000 reais de festa ao longo do fim de semana. Bem no comecinho da consultoria, a gente identificou que essas amizades não eram saudáveis, nem financeiramente e nem para outras partes da vida, porque para que você vai gastar 2, 3.000 reais no fim de semana se a sua conta financeira ela ainda não acompanha? O problema não é gastar, o problema é você
ter um estilo de vida que a sua conta financeira ainda não acompanha. Então, o que a gente fez? Nós identificamos onde estavam os maiores gastos, quais poderiam ser cortados, e a gente vai ter uma aula sobre isso. E aí, ele começou a reorganizar, item a item, renegociar, reorganizar, dizer não para certo tipo de coisa, por exemplo, excesso de festa. Ele não deixou de ir para festa, mas aquilo que ele gastava 2, 3 mil reais, começou a gastar 600, depois começou a gastar menos, e entrou no essencial. Tudo aquilo que não era essencial foi sendo cortado. E aí, os ganhos começaram a aparecer. Porque se todo mês você precisa pagar 20 mil reais de despesas, todo mês você vai se programar para pagar 20 mil reais de despesa e fazer além. É para isso que entender os seus números da maneira com que a gente colocou vai fazer diferença no seu dia a dia. Quanto você precisa gastar todo mês? Descobre aí, me conta para nossa equipe, conta para os colegas de turma aqui também, que futuramente vão assistir esse vídeo, e vamos para a próxima aula, onde você vai entender um pouco mais sobre resolver essa situação e aumentar o seu lucro.